Olá, tudo bem? Hoje a nossa conversa ela vai ser sobre o assunto de máximo e mínimo, né? No caso, lá no cálculo 1, nós aprendemos sobre esses valores na função de uma variável e hoje nós vamos conversar sobre esses valores extremos, porém em funções multivariáveis. Eu me chamo Daila e juntamente com a minha colega nós vamos fazer a condução da conversa. Olá, me chamo Tayane e como a Daila falou, nós vamos abordar o assunto de valores máximos e valores mínimos de uma função. Os máximos e os mínimos de uma função f, eles são estudados procurando se os valores de entrada a tais que esse f de a seja igual a zero. Isso porque enquanto a função ela for contínua e derivável, a reta tangente em picos e em vales será horizontal, ou seja, terá inclinação de zero. Aqui na nossa definição, nos diz que uma função de duas variáveis, ela tem um máximo local em AB, se a f de xy maior ou igual a AB, quando o xy está próximo de AB. Isso significa que a f de xy menor ou igual a f de AB para todos os pontos xy em alguma bola aberta com centro em AB. O número FAB é chamado valor máximo local. Se a f de xy for maior ou igual a f de AB, quando o xy está próximo de AB, então esse número tem um mínimo local. Então, nossa f de AB vai ser o valor mínimo local. Os pontos máximos e mínimos, eles também são chamados de pontos extremos de uma função e são pontos do domínio, onde a função atinge seu maior valor máximo e seu menor valor mínimo. No teorema aqui abaixo, diz que se f tem um máximo ou mínimo local em AB, as derivadas parciais de primeira ordem de f existem nesses pontos, então a nossa f de x a b vai ser igual a zero e a nossa f de y a b também vai ser igual a zero. Esse gráfico, ele representa a definição que falei anteriormente, né, de valores máximos e mínimos, e eu coloquei os pontos aqui, A, B, para destacar que eles são considerados pontos extremos, como eu falei anteriormente, né, eles são pontos extremos de uma função, são pontos do domínio, onde a função atinge seu maior valor e seu menor valor. Então, observem que o máximo aqui, ele tem que ser maior, como eu falei, tem que ser maior do que todos, né? Tem que ser maior ou igual. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não estou conseguindo colocar a caneta. Só um momentinho. Então, como eu estava falando anteriormente, que esse é o nosso gráfico da função, né? Esses pontos AB aqui representam o máximo, esse aqui representa o máximo local. Quando consideramos um determinado intervalo, ele fica sendo o maior valor desse intervalo. Observe que ele tem o maior valor de todos, mas ele tem o igual, como nos diz lá, que ele é maior ou igual. Então, por ter esse igual, eu defino bem aqui um intervalo, e dentro desse intervalo, né, vamos considerar que temos valores aqui dentro. Então, esses valores, todos vão ser máximo local. Isso é o que está dizendo na nossa definição de máximo local. E outra coisa, observando que ele é só máximo local, tá? Ele não é máximo absoluto. Máximo absoluto nós vamos ver mais à frente. Esse exemplo aqui embaixo, ele é o mínimo local, né? Está representando o nosso mínimo local. E na definição nos diz que o mínimo local ele tem que ser menor, né? Menor ou igual. Então, só não pode ter ninguém menor do que ele. Então, esse é o nosso gráfico representando o nosso mínimo e nosso máximo. Agora, vamos dar continuidade aqui ao nosso teste da segunda derivada. O teste da segunda derivada nos diz que suponha que as derivadas parciais de f sejam contínuas em uma bola aberta com centro AB e suponha que essa bola aberta com centro em AB, suponha que f de x a b seja igual a zero e f de y também seja igual a zero, ou seja, essa bola vai ser o nosso ponto crítico.
Então, o teste da segunda derivada, ele vai nos mostrar como verificar se esse ponto crítico ele é o máximo local ou o mínimo local, né? O teste da segunda derivada, ele nos lembra muito o teste da concavidade, né? Quando A é maior do que zero, a concavidade é voltada para cima. Quando A é menor do que zero, a concavidade é voltada para baixo. Então, quando for para cima, o nosso ponto é mínimo. Então, depois que fizemos o nosso teste da segunda derivada e a gente encontrar o nosso determinante, e que o nosso D for maior do que zero, o nosso ponto vai ser mínimo local. Quando encontramos nossos determinantes e aplicamos o teste da derivada, da segunda derivada, encontramos o nosso, e o zero for menor, e o determinante for menor que zero, desculpa, gente. Então, vamos encontrar o máximo local. E quando o nosso determinante for menor que zero, não vai ser nem máximo nem mínimo, ele vai ser o ponto cela, que nós esquecemos de colocar aqui. Mas quando não é nem máximo nem mínimo, ele é ponto cela. Então, para explicar melhor essa questão de máximo, para a gente localizar o nosso máximo, nosso mínimo local, ponto cela e crítico, nós vamos resolver o nosso exemplo, que pede para encontrar o máximo local, o mínimo local e o ponto cela da função. Na letra A, nós temos a f de xy é igual a x à terceira mais y à terceira mais 3x ao quadrado menos 3y ao quadrado menos 8. Então, o que a gente vai fazer? Vamos supor que essa f de xy que a gente tem aqui é uma superfície, né? Nessa superfície aqui a gente vai chamar de xy e a gente vai primeiro calcular o nosso vetor gradiente, né? Nós vamos primeiro calcular a derivada em relação a x, depois vamos calcular a derivada em relação a y, e depois nós vamos igualar a zero. Depois que nós fizemos isso, nós vamos encontrar, né, o nosso ponto crítico da nossa função. Encontrando os nossos pontos críticos, a gente deixa eles aqui separadinhos, porque nós vamos ter que fazer, como eu falei anteriormente, o nosso teste da segunda derivada. O que nós derivamos em relação a x, derivamos novamente e encontramos aqui a nossa segunda derivada em relação a x. E o que derivamos em relação a y, derivamos novamente e encontramos aqui a nossa segunda derivada. E o que acontece agora? Para isso, a gente precisa ter uma condição suficiente para que a gente encontre o nosso ponto, porque só o ponto crítico não vai nos dizer quem é máximo e quem é mínimo. A gente tem que calcular o nosso determinante, que é a nossa matriz hessiana. Essa aqui. Então, quando o nosso determinante, quando a gente fizer esses cálculos da matriz determinante, né, e que o nosso D, ele dê um valor maior do que zero, né, nós estamos maior ou menor que zero, nós vamos encontrar o nosso máximo e o nosso mínimo local. Fizemos aqui a substituição na nossa segunda derivada e a gente encontrou um valor negativo, né? Então, o nosso determinante, ele foi menor do que zero. Ou seja, ele não é nem máximo nem mínimo. Ele é o nosso ponto cela. Fizemos de novo nossa substituição aqui e a gente encontrou o nosso segundo D e foi maior que zero. Quando D é maior que zero, a gente faz a substituição aqui em relação a Y e a gente encontra o nosso ponto mínimo. Nós vamos ver já isso no gráfico mais à frente. Fazendo o nosso outro ponto crítico e calculando no nosso determinante, nós encontramos um valor maior que zero, substituímos na nossa segunda derivada e encontramos um valor aqui menor do que zero. Então, esse ponto é o nosso ponto máximo. Então, a gente vê aqui o gráfico da função, né? A primeira imagem, a gente percebe o gráfico da função como um todo, e as duas imagens seguintes já representam um mapa de contorno dessa função. Uma imagem que representa esse mapa de contorno um pouco, digamos, de uma visão de longe, né? E um pouco mais aproximada, que seria a terceira imagem. Então, observemos a terceira imagem e a gente consegue identificar os pontos que foram encontrados anteriormente pela Tayane. E aí a gente identifica a coordenada primeiramente do ponto cela, né, que foi a 0, 0. Então, nesse ponto, nessa coordenada, não é ponto de máximo nem ponto de mínimo. E aí a gente também observa o ponto 0 e menos 2 como
ponto de máximo e a coordenada, na verdade, menos 2 e 0 como ponto de mínimo. Então, a gente conseguiu transpor os extremos que a gente identificou anteriormente para o mapa sem nenhum tipo de dificuldade. Certo. Dando continuidade aqui, a gente vai resolver ainda uns exemplos de máximo e mínimo, que é o que a questão pede, para a gente identificar os pontos máximo, ponto mínimo e ponto de sela, se tiver. Na nossa questão, temos aqui a f de xy, né? Ela é igual a x ao quadrado, mais 3xy ao quadrado, menos 15x, mais y à terceira, menos 15y. Fizemos igualzinho a anterior, derivamos em relação a x, depois derivamos em relação a y, igualamos as nossas derivadas a zero, né? E daí nós encontramos os nossos pontos, né? Que nós vamos chamar de pontos críticos. A gente deixa eles aí guardadinho e a gente vai fazer o nosso teste da segunda derivada. O que nós derivamos em relação a x, nós derivamos novamente, né, a nossa segunda derivada em relação a x, e a gente encontra aqui. Derivamos em relação a y, essa aqui é a nossa segunda derivada em relação a y. E agora, como eu falei na questão anterior, só os pontos críticos, eles não vão dar para a gente, a gente não vai encontrar o mínimo local, o máximo local por eles. A gente tem que ter uma condição, né, suficiente, que a gente precisa calcular, que é o nosso determinante, que é a nossa matriz hessiana. O que a gente calculou aqui, né, em relação a x, vamos calcular novamente em relação a x, a nossa segunda derivada, e depois, em relação a y, vamos calcular novamente. Agora sim, nós vamos pegar o nosso ponto crítico, vamos substituir na nossa segunda derivada, e aqui nós obtivemos um valor maior do que zero. Pegamos novamente nosso ponto crítico e substituímos, e nós encontramos o ponto mínimo, tá? Pegamos o nosso outro ponto crítico, menos 1 e 2, substituindo na nossa segunda derivada, a gente encontrou um valor negativo. E quando esse valor é negativo, ele não é nem máximo e nem mínimo, ele é o nosso ponto sela. E aqui a gente, assim como na questão anterior, a gente tem a identificação dos gráficos, certo? E aí a gente vai focar logo para a terceira imagem. A gente tem, de modo mais ampliado, as curvas de nível. E aí a gente consegue perceber os pontos que foram encontrados anteriormente, no caso a coordenada menos 1 e 2, como ponto de sela, e o ponto de mínimo, né? Que foi a coordenada 1 e menos 2. Ou seja, nessa coordenada 1 e menos 2, no caso, f de AB ele é menor do que todos os valores próximos a f de xy. Dando continuidade aqui, nós terminamos de falar, né, de valores máximos, valores mínimos locais, né, ponto de sela, só revisando os pontos máximos e pontos mínimos, são pontos extremos de uma função, são pontos do domínio onde a função atinge seu maior valor. E o valor máximo e mínimo absoluto de uma função é aquele onde a função, aquele onde a função atinge o seu maior valor possível. É um ponto tal para todo o domínio da função como um todo, né? Aqui no teorema nos diz que se a f é contínua, é um conjunto fechado, limitado D em R2, então essa f assume um valor máximo absoluto da nossa f de x1, y1, e o valor mínimo, né, da nossa f de x2, y2, em algum ponto x1, y1 e x2, y2 de D. Como é que a gente faz para a gente encontrar o nosso valor máximo absoluto, o nosso mínimo absoluto? Primeiramente, a gente determina os valores dos pontos críticos, como eu fiz anteriormente para vocês. Depois, a gente determina os valores extremos, que tem da fronteira de D, e esses valores dos passos 1 e 2 vai ser nosso maior valor vai ser o máximo absoluto, o nosso menor valor vai ser o mínimo absoluto. É o que pede agora aqui no exemplo abaixo, que a gente vai resolver, da nossa f de xy, que ela é igual a
x raiz, y raiz de x menos y ao quadrado menos x mais 6y. Essa nossa função, o domínio dela compreende o valor de x entre 0 e 9, aqui, e o valor de y está compreendido entre 0 e 5. Então, nós vamos determinar nosso valor máximo absoluto e mínimo absoluto dessa função. Primeiramente, eu coloquei aqui nessa questão, nessa função, eu atribuí o valor de x e o valor de y, eu atribuí 5, tá? E derivei e encontrei 5 raiz de x menos 5 mais 5. Por que eu fiz isso? Porque na função na questão me diz, né, no enunciado me diz que o x tem que estar entre o 0 e o 9. Então, por isso eu atribuo esses valores. Ainda nessa função aqui, eu coloquei o 0 no x e o meu resultado foi 5, tá bom? Aqui o valor de x eu coloquei 0 e obtive o 5. Então, colocando o x igual a 4 e o y igual a 4, eu encontrei um valor mínimo, tá? Um mínimo local. Colocando aqui mais embaixo o 0 igual a x e o 5 igual a y, eu encontrei o máximo local. Por quê? O máximo local é o maior valor que a função atinge, tá? É o maior valor, é o maior dentro daquele intervalo. Só que a questão está pedindo que a gente encontre o máximo absoluto. Mas eu primeiro tenho que encontrar o máximo local e o mínimo local. A minha outra função, ela não está aqui, mas ela é f de xy igual a menos x ao quadrado mais 6y. Quando o y vai compreender entre 0 e 5, tá certo? O que eu fiz nessa função? Eu coloquei o x igual a 0 e mantive a incógnita y. Então, o meu valor máximo local foi igual a 0. Como esses valores que eu encontrei de máximo local e mínimo local, eles estão dentro desse intervalo aqui, dentro desse domínio pedido na questão, eu só substituí, né, esses valores na minha função, e aí eu encontrei o valor máximo absoluto, depois que eu fiz a substituição, e encontrei o valor mínimo absoluto da função. Então, nós podemos utilizar os conhecimentos ou as definições de máximo e mínimo também para resolver problemas de otimização. E aí, quando a gente fala de otimização, a gente está falando de minimizar, maximizar algumas variáveis, como área, volume, distância, ou colocar uma em função da outra. O exemplo que a gente trouxe aqui, está lá no livro do Stuart, pede para que a gente determine o valor da maior caixa retangular no primeiro octante, com 3 faces nos planos coordenados e com um vértice no plano x mais 2y mais 3z igual a 6. Então, vamos fazer, né, a questão. Primeiro, vamos desenhar o que ele fala que é uma caixa retangular, né? Então, seria uma figura parecida com essa daqui. E aí a gente vê que se trata de um paralelepípedo retângulo, né? E como está se falando, a questão, na verdade, fala sobre o maior volume, a gente vai utilizar a fórmula do volume que a gente viu lá na geometria espacial. Na verdade, XYZ, né? E aí é XYZ, porque as dimensões dessa caixa, elas são XY e Z, que é um Y, né? Então, a nossa função f de x, ela vai ser essa função aqui, ó. A função do volume. F de x não, f de x, y, z. Vai ser essa função. Só que ele também já dá uma função lá que é a função da área, né? Que a própria questão nos dá. Que é x mais 2y mais 3z igual a 6. Então, eu vou ter que fazer com que essa função aqui da área,
ela esteja de alguma maneira ligada a essa do volume. Então, eu vou colocar essa função toda em função de alguma das variáveis, ou x, ou y, ou z. E para facilitar nossos cálculos, né, a gente vai colocar tudo em função de z. Então, vai ficar z, ou 3z, na verdade. Deixa eu parar aqui. 3z igual a 6 menos x menos 2y. Então, z é igual a 6 menos x menos 2y, dividido por 3. Então, eu vou pegar essa função aqui que eu achei, na verdade, essa formação tudo em função de z, e vou substituir na minha função f de xy, né? Que f de xy é o quê? É a função de cálculo do volume. X vezes y vezes z. Onde tiver o z, eu só substituo. Então, vai ficar f de xy igual a x vezes y vezes a expressão que eu achei, que representava o valor de z. E eu posso dizer mais, eu posso dizer que essa função ela é igual a x, y dividido por 3 vezes 6 menos x menos 3y. Então, a função que eu vou trabalhar de fato vai ser essa função que a gente acabou de fazer aqui. Só que a Tayane falou que para a gente calcular máximo e mínimo tem a ver com derivada, né? Então, a gente vai tirar a derivada, vai encontrar a derivada de primeira ordem dessa função aqui em relação a x. Vezes 6 menos x menos 3y. Então, essa função aqui, ou nosso f de x, vou escrever f de x aqui, vai ser igual a 6y, ou seja, eu derivei em relação a x, menos 2y ao quadrado, tudo isso dividido por 3. De igual modo, eu vou derivar tudo em função de y. Isso em primeira ordem, né? E aí, fazendo isso, eu encontro 6x menos x ao quadrado menos 4xy dividido por 3. Só que aí a gente precisa fazer na verdade, igualar, né? Essas derivadas a zero. F de x igual a zero e f de y igual a zero. Quando eu faço isso, né? Que é justamente para que a gente encontre os pontos críticos, eu consigo achar que as coordenadas de x e y, meu ponto crítico, é 2 e 1. E aí, uma vez encontrando o valor já de x e de y, eu vou voltar para aquela minha expressão que estava toda em função de z. E aí, agora que eu já tenho o x e o y, eu substituindo, eu consigo encontrar o valor de z. Então, fica 6 menos o valor de x é 2. O valor de y é 1, então 2 vezes 1 é 2, dividido por 3. Então, o valor do meu z vai ser igual a 2/3. Porém, ainda não acabou, porque a gente falou que a nossa função x, y e z era o mesmo do cálculo do volume, lá do paralelepípedo. Então, é x, y e z. E agora que eu já sei o valor das 3 variáveis, eu só substituo. O valor de x é 2, o valor de y é 1 e o valor de z é 2/3. Então, o maior volume que a caixa vai ter vai ser de 4/3 centímetros cúbicos. Só que aí também há uma possibilidade da gente encontrar esses pontos de máximo e de mínimo agora quando condicionado a alguma restrição. E aí a gente já tem a utilização dos chamados multiplicadores de Lagrange. Pela definição, os multiplicadores de Lagrange, né, que nada mais são do que escalares e números
que eu vou multiplicar por uma certa função restritiva, né? Eles servem para determinar os valores de máximo e mínimo de uma determinada função f de x, y e z, que está condicionada a uma outra função. E aí, essa outra função, ela sempre tem esse formato aqui, g de x, y, z igual a um certo k, onde esse k ele é uma constante. E aí, quando a gente entende isso, né, e considera que se tratam de escalares, né, então os fatores que se tratam de duas funções, ele me diz aqui que se eu pegar o vetor gradiente da função f, eu posso igualar a função restritiva, ou, na verdade, o vetor gradiente dessa função restritiva, e multiplicar por um certo escalar que eu vou conseguir achar o vetor da minha função principal. E aí, ou seja, os multiplicadores de Lagrange, eles nos permitem encontrar os valores de máximo e de mínimo de uma certa função multivariável, quando há uma determinada restrição, pode ser uma ou duas, como a gente vai ver lá no exemplo mais lá na frente, né? Que determinam onde essa função restritiva, ela determina quais são os valores de entrada que podem ser utilizados. Ou seja, a ideia principal de tudo é achar os pontos nos quais as linhas de contorno da função f e da função g, elas são tangentes entre si. Ou seja, em quais pontos, né, os vetores gradientes dessas duas funções, elas vão ser paralelos entre si. E aí, um ponto importante também é que esse vetor aqui, vetor da função g, ele não pode ser nulo, tá? E uma vez que ele não é nulo e o vetor gradiente da função f também não é nulo, então esses vetores eles acabam sendo linearmente independentes, tá? E também vale pontuar que esses dois vetores eles acabam tendo a mesma direção. E aí a gente vê mais ou menos tudo que foi falado de uma forma gráfica, né? E aí no gráfico a gente tem f, a gente tem o f de x, né? E aí a gente tem a curva de contorno da função restritiva, né? Ou seja, os multiplicadores de Lagrange, de uma maneira mais gráfica, né? Ele serve para maximizar a função condicionada, né? No caso, essa daqui, essa função f, ele é condicionada à função g, de um modo que nos permite achar qual é o maior valor de imagem, ou valor de entrada, ou valor de imagem da função f, para que essas duas funções elas acabem se interceptando, para que elas sejam tangentes, porque a gente vê bem aqui que neste ponto a função g e a função f elas acabam se encontrando. E aí a gente, como eu havia citado, os multiplicadores de Lagrange, eles podem se apresentar, né, com uma ou duas restrições. No caso de duas restrições, eu tenho duas funções, né, restritivas, na verdade, mas duas funções que têm aquele mesmo formato de x, y e z igual a uma certa constante, né? Então, eu tenho uma função h e tenho a função g que fazem esse papel de função restritiva, né? E aí, se eu multiplicar tanto o vetor gradiente da função g quanto o vetor gradiente da função h por um certo escalar, por um certo multiplicador, e somá-los, eu consigo achar o gradiente da minha função principal, da minha função f. E aí aqui a gente tem um exemplo na prática, para que a gente possa verificar isso na prática, tá? E aí o exemplo nos diz o seguinte: um galpão retangular deve ser construído em um terreno conforme a figura, né? Essa figura aí que, na verdade, como eu não consegui transpor para cá para o slide, eu acabei desenhando, mas espero que esteja clara, né? E aí ele pergunta qual é a área máxima possível para o galpão. Ou seja, ele quer saber, a nossa função principal seria a função área do retângulo, então a função xy,
condicionada à área, à função que eu encontro fazendo a área do triângulo como um todo, tá? E como a gente não tem a função ainda formada, a gente vai formar. Então, a gente tem a área do retângulo, que a gente sabe que é base vezes altura. Então, no nosso caso, tem coordenada, a altura tem coordenada y e a base tem coordenada x. Então, a minha função f de x e y vai ser x vezes y. E aí, lá na figura que a gente viu, a gente consegue identificar dois triângulos semelhantes entre si, o triângulo maior e o triângulo menor. Onde eu tenho que a altura do triângulo menor é 12 menos y. A altura não, na verdade, essa medida aqui é de 12 menos y, essa outra medida é de x, assim como esse outro triângulo aqui, essa medida vale 12 e esta vale 16. E se a gente está falando de figuras que são semelhantes, então suas áreas elas acabam sendo proporcionais. Ou seja, 12 está para 12 menos y, assim como 16 está para x. E aí, esses dois aqui eu consigo, para facilitar no cálculo, eu posso estar simplificando. Eu posso estar simplificando os 2 por 4. E aí, quando eu faço isso, eu encontro 3 está para 12 menos y, assim como 4 está para x. Fazendo os meios pelos extremos, eu acabo encontrando a seguinte expressão aqui, ó. 3x igual a 48 menos 4y, ou seja, 3x menos 48 mais 4y. Lembrando que a gente está com uma restrição, né? A gente está falando de um caso ainda de apenas uma restrição. Depois a gente vai ver como vai ficar adicionando mais uma restrição, tá? Então, essa vai ser a minha função g de xy, tá? E aí, o que o multiplicador de Lagrange fala para gente? Que o gradiente de f é igual a um certo escalar que multiplica o gradiente da função g, né? E agora eu identifico os pontos, né? X, o escalar aqui volta, e aí eu pego as coordenadas de g, né? E aí no x eu tenho que a coordenada é 3, e no y eu tenho que a coordenada é 4. Então agora é só agrupar. 3 lambda, 4 lambda. Só que aí, Tayane falou muito sobre derivada, né? Então, eu vou precisar derivar essa minha função. Eu vou precisar, na verdade, não é nem derivar, né? Agora eu vou substituir. Eu vou substituir na função g de xy. Então, g de xy, para a gente lembrar, é 3x mais 4y menos 48. Então, quem é meu x? Quem é meu x? Fazendo aqui, ó. Então, que y é igual a 3 lambda, então lambda, x é igual a 3 lambda aqui, ou y, na verdade, x ele é igual a 4 lambda. E agora eu substituo na função f de g. Então, fica 3 vezes 4 lambda, mais 4 vezes 3 lambda, menos 48. Então, eu fico com 12 lambda, mais 12 lambda, e eu vou passar esse 48 para o outro lado da igualdade, já que ele não tem nenhuma incógnita, digamos assim. Então, aqui eu tenho que o 24 lambda igual a 48, então lambda é igual a 2. Então, uma vez eu achando lambda, eu substituo aqui, ó. Então, y é igual a 3 vezes 2, 6, e x é igual a 4 vezes 2, 8. Só que aí agora eu vou substituir, enfim, na minha função f de xy. Minha função f de xy era da área de um retângulo, né? A fórmula. Então, x vezes y. 6 vezes 8 igual a 48 centímetros quadrados.
Então, respondendo ao enunciado da questão, a área máxima do retângulo nas condições daquele terreno será de 48 centímetros quadrados. Mas imagina que a gente adicione mais uma restrição, né? A gente adicione mais uma função h de xy, ou uma certa função h de xy, com a lei de formação 3x menos 4y. Como é que ficaria isso? Né? Aí a gente lembra que gradiente de f ele é igual a um certo escalar que multiplica gradiente de g mais um outro certo escalar, que eu vou chamar de mi, multiplicado pelo gradiente de h. Se eu somar esses dois, vai dar o gradiente da minha função f de xy, né? E a gente vai fazer como a gente fez lá, de identificar os valores, né? Então, eu tenho que o gradiente de f de xy vai continuar sendo yx, gradiente de g vai continuar sendo xy, continuar sendo 3 e 4, e o gradiente, as coordenadas, tá? Que a gente está falando, de h vai ser também 3, 4. E aí, jogando lá na fórmula, eu tenho, jogando nessa fórmula aqui, eu tenho h de x igual a lambda que multiplica 3 e 4, mais mi que multiplica 3 e 4. E aí, agrupando tudo, eu tenho y de x, 3y, 4, 3y, 3 de lambda, tenho mi e 3, e tenho também mi e 4. E aí, fazendo a soma lá dos vetores, eu tenho yx igual a 3 de lambda mais 3 e mi. E também tenho 4 lambda menos 4 mi. E aí, continuando, e aí agrupando tudo, né? Eu tenho colocando as funções aqui, eu tenho y igual a 3 mi, 3 lambda mais 3 mi. Eu tenho x igual a 4 lambda menos 4 mi. E tem a minha função h, né? 3x menos 4y igual a 0. E aí, fazendo todo o cálculo, eu encontro também que y é igual a 6 e que x é igual a 8. E aí, substituindo na minha função principal, minha função f de xy, né? Que também continua sendo a área do retângulo, ou seja, x vezes y, eu encontro também 6 vezes 8, eu encontro 48 centímetros quadrados. E aí a gente vê que dá o mesmo resultado de quando a gente utiliza uma restrição, porque, na verdade, tanto o vetor gradiente multiplicado de uma certa função g multiplicado por um escalar dá o vetor gradiente df, mas se eu também somar este vetor de h com outro vetor de uma certa função de g, na verdade, somar por o outro vetor da função g multiplica h por uma que multiplica também por um outro escalar, se eu somar esses dois, eu vou continuar achando a função, o vetor da minha função principal, tá? Então, sobre valores de máximo e mínimo e algumas de suas aplicações, tá? Era isso que a gente queria conversar, tá? Espero que tenha ficado o mais claro possível e até a próxima.